Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez nesse canal para transmitir uma mensagem de esperança para você aí na sua casa. Então, se você puder compartilhar essa mensagem para outras vidas serem abençoadas e também se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, porque a cada semana a gente está aqui para trazer uma nova mensagem de esperança. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas. E o tema que eu quero trazer aqui é sobre fé. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia nos diz sobre uma história de uma viúva que perdeu seu marido e tinha 2 filhos e ela tinha dívidas. E naquela época, quando a família ela tinha dívida e não podia pagar, os filhos eles eram levados como escravo. Imagine uma mulher viúva que acabou de perder, um amor da vida dela e ela ainda tinha 2 filhos que quem é mãe sabe o bem maior que é ser mãe e ter esses filhos, ela estava a ponto de perdê-los também. Meu Deus. Então ela procura o profeta daquela época. E Eliseu, ele diz para ela, ele pergunta: "O que você tem em casa?" E ela diz: "Eu não tenho nada, além de uma botija de azeite." E o Eliseu, o profeta, ele diz assim: "Então você vai aos seus vizinhos e vai pedir emprestado botijas de azeite, vasilhas, E você vai pedir emprestado, mas não poucas. Peça muitas vasilhas emprestadas." E aí eu fiquei imaginando a história dessa mulher. Ela só tinha uma botija de azeite. E se ela fosse viver pelo natural, se ela fosse olhar racionalmente aquela situação, ela olharia para o profeta e ela diria: "Para que eu vou pedir mais vasilhas, sendo que eu só tenho uma com azeite e à medida que eu encher uma, a outra vai se esvaziar." Racionalmente, esse era o cenário, um cenário improvável. Mas eu acredito que o profeta naquele momento ele quis ativar a fé daquela mulher. Uau. E ela pegou emprestada muitas vasilhas e a Bíblia diz que à medida que os filhos iam trazendo as vasilhas para ela ia enchendo aquelas vasilhas de azeite e o azeite ele não cessava. Deus ele fez multiplicar aquele azeite a ponto de que quando ela pede para o seu filho trazer mais vasilhas, ele diz: "Acabou." E aí sim o azeite para. E o profeta diz assim para ela: "Venda esse azeite, pague as suas dívidas e viva do resto." O que eu quero trazer para você aqui é que às vezes em situações improváveis você precisa exercitar a sua fé. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam de 2 coisas. Primeiro, crer que Deus existe. E segundo, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então eu quero te encorajar hoje a viver por fé. A gente tinha um pastor muito querido que dizia pra gente que o mundo espiritual ele é mais real do que esse aqui. E eu creio nisso. Então que você viva não por esse mundo, não pelo que você está vendo, mas que você tenha pela fé uma visão que vai além da tua visão periférica, amém? Porque quando a gente olha as escrituras, pela fé, Daniel entrou nas covas dos leões e a boca dos leões foram fechadas. Pela fé, o mar vermelho se abriu e o povo ele passou com os seus pés a seco. Pela fé, Deus fez mulheres estéreis serem mães de filhos. Então que você ative a tua fé aí hoje. Eu não sei qual que é o teu momento, o teu cenário. Talvez você não tenha nada em casa. Talvez você esteja participando de uma situação tão improvável, mas nós cremos num Deus que é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele vai ser eternamente. E a gente sabe que no final das contas, ele sempre vai permanecer fiel. Amém, glória a Deus. Fé, firme fundamento. Só se constrói algo num fundamento. Um alicerce de uma casa, o fundamento tem que estar bem firme. Um prédio tem que ter um fundamento para ser firmado. Fé, firme fundamento.
Eu sei que talvez o seu momento possa ser difícil, mas a Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: edificou cidade forte em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhes dera repouso, descanso. E o tema é edificar sobre a fé. Quando eles estavam tudo sossegado, tudo tranquilo, eles não foram repousar. Eles foram edificar. Edificar uma cidade forte. Edificar os muros. Reparar tudo aquilo que estava para cair e levantar aquilo sobre um fundamento. Não ter descanso naquele momento em que eles tinham paz. A paz estava reinando sobre todos eles, sobre o coração deles, sobre as famílias. Eles não tinham guerra, Deus tinha dado repouso para eles de todas as coisas. Mas eles não pegam esse momento para ficar de qualquer forma. Eles vão edificar uma cidade fortificada. E sobre a fé, deixa eu te falar algo. Você não sabe o que vem pela frente, mas a sua fé faz com que você se prepare. E como é que você deve se preparar? A sua fé tem que ser alimentada. A sua fé é como um músculo que cada vez que você exercita, ele cresce, se fortalece, fica firme. Então, nesse tempo de paz, edifique uma cidade fortificada. Nesse tempo de paz, edifique sobre a fé uma cidade forte. Para quando vier qualquer outra investida daquilo que é contrário à vontade do Senhor para você, para a sua casa, para a sua família, essa adversidade vem encontrar você e a sua casa fortificada, edificada em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando você entende que Cristo é a rocha, você logo entende que você pode depositar a sua fé nele como fundamento e nele ter uma casa alicerçada pelo poder do Senhor, ter uma casa alicerçada pela graça que vem do trono do Senhor, ter uma casa em fé, onde você olha e você sabe, Deus virá com a sua bênção, Deus não vai deixar faltar o óleo sobre a vasilha, Deus não vai deixar faltar a presença dele na nossa casa, Deus não vai deixar com que a bênção dele chegue até nós, porque nós estamos confiando e colocando a nossa fé nele, a saber, o seu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Amém, queridos. Então, pela fé, nós não seremos abalados e seguimos fazendo orações ousadas, amém? Ousadas. Porque nós cremos num Deus que realiza o sobrenatural. E por onde você estiver, brilha aí. Tchau, tchau.